Olá, galera do canal Bíblia em Foco. Hoje é 11 de março de 2020, quarta-feira, e você está na pré-aula de número 11 das lições bíblicas produzidas e publicadas pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Lição de número 11, o homem do pecado. Quero, antes de irmos ao nosso estudo de hoje, pedir, você que tem me acompanhado aqui no canal, que deixe o seu joinha, o seu gostei, comente se tiver algo a acrescentar, alguma dúvida, e também compartilhe bastante esta pré-aula de número 11. A você que tem me acompanhado, mas não é inscrito no canal Bíblia em Foco, aproveite este momento e se inscreva e nos ajude a chegarmos a mais pessoas e a mais lugares transmitindo a palavra de Deus. E antes de irmos ao estudo de hoje, roda a vinheta. Eu sou Wallace Oliveira, a todos vocês, a paz do Senhor Jesus. Fique agora com a pré-aula de número 11, o homem do pecado. Meus queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, quem é o homem do pecado ao seu entender, do qual falaremos hoje? Será que este homem que a Bíblia fala, o homem do pecado, é Adão, o primeiro ser humano criado por Deus? Ou não? A resposta é não. Vamos ver, a partir de agora, que o homem do pecado, que a Bíblia se refere, é o anticristo, aquele que nega Cristo, o Filho de Deus. O tópico 1 falará, inclusive, a respeito dele. Mas antes, vamos ler o texto áureo que está em 2ª Carta aos Tessalonicenses de Paulo, capítulo 2, versículo 8, que diz: E, então, será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Verdade prática. O homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. A leitura bíblica da palavra de Deus, a chamada leitura bíblica em classe, está na 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 15. Essa leitura eu dispensarei e você terá a oportunidade de fazê-la aí em sua casa ou em qualquer outro lugar no momento oportuno. O tópico 1 traz como título o homem do pecado. Ponto 1. Origem do homem do pecado. Este mesmo que já aprendemos aqui hoje, que é o anticristo, o homem do pecado, vamos saber agora a sua origem. Caim e Lameque, que prefigurando o anticristo, já eram figuras, no passado deste homem que surgirá na terra. Caim e Lameque, prefigurando o anticristo, opuseram-se sistematicamente a Deus. Ambos agiram como homem do pecado, que há de aparecer tão logo a igreja seja arrebatada. Nesse mesmo grupo, nomearemos o faraó do Êxodo, o perverso Amã e o sanguinário Herodes. Como observamos aqui, alguns homens na história de muitos anos atrás, de muitos tempos já se passaram, e que a Bíblia inclusive narra, já eram figuras, já se faziam, de certa forma, tiveram uma postura pecaminosa do que no futuro, após a igreja ser arrebatada, será também, mas de forma muito mais forte,
o homem que a Bíblia considera como do pecado, que é o anticristo. Mas aqui, o comentarista da lição nos dá pelo menos 2 exemplos de pessoas que podemos considerar dois anticristos no passado, ou que tiveram uma conduta pecaminosa tão terrível que aqui está sendo denominada como já figuras de alguém maior no pecado, que é o anticristo que ainda virá. Que foi o caso de Caim, filho de Adão e Eva, quando matou o seu filho, ou perdão, o seu irmão Abel, tomado por uma grande maldade no seu coração. E depois o seu neto Lameque, que mata 2 homens por motivo fútil, né? E ainda faz um poema a respeito de ter cometido um homicídio na morte de 2 homens. Então vemos que a maldade presente nesses 2 personagens, avô e neto, lá atrás, narrado no livro do Gênesis, já mostrava claramente 2 figuras de homens com características do que também será o anticristo após a igreja ser arrebatada, algo que ainda vai acontecer, só que de forma muito mais terrível a maldade. O vínculo com o pecado sobre este homem que aparecerá na terra, ao lado do falso profeta, será muito mais pior a sua maldade, a sua violência, né? O seu desejo e a sua prática em matar muitas pessoas, inclusive. Muitos fizeram-se anticristos e dispuseram-se a perseguir a Israel e a igreja do Cordeiro. Destes citaremos apenas alguns: Nero, Hitler e Stalin. Então o comentarista, após citar 2 personagens lá, que a Bíblia narra na história do Antigo Testamento, também vem citar aqui 3 personagens mais, podemos dizer assim, mais recentes, né? Nero, por exemplo, no século I depois de Cristo, o chamado século da era cristã. E Hitler e Stalin, sua participação como ditadores no século passado, o século XX, né? E que a sua postura pecaminosa de forma tão terrível também prefiguraram na história da humanidade uma postura pelo mal de uma forma tão veemente, tão feroz, tão terrível, que também se colocaram, né, como pessoas dominadas pelo pecado, dominadas pelo mal, pela maldade, né? E que mostra, né, já prefiguravam ali também no século passado, século XX, alguém maior que virá depois e muito pior, né? Mas eles também foram, assim como Caim, Lameque, Nero, Hitler, Stalin, Amã, o faraó do Êxodo e Herodes, pessoas também com grande semelhança ao homem do pecado que virá o anticristo. Mas volta a dizer, a maldade deste, nenhum desses que já falamos no passado irá superar. Mas é óbvio que a maldade demonstrada por estes homens já abriu caminho ou já delineava um caminho pior que irá vir a partir do o anticristo. Eu quero aqui rapidamente falar a respeito do porquê o comentarista elenca aqui, por exemplo, o faraó do Êxodo como um dos anticristos na história, que perseguiu, por exemplo, o povo de Israel. O chamado faraó do Êxodo, que não é o mesmo faraó dos dias de José, por exemplo, a sua maldade, como pré-figura do anticristo que virá, foi bastante demonstrada quando ele presenciou que o número dos israelitas, dos judeus, era maior do que o dos egípcios. E ele disse o que? Olha, do jeito que vai, se os povos inimigos do Egito se unir contra nós, eles vão se ajuntar e vai nos derrotar. Então, ele disse o que? Olha, mate, deu ordem ao seu exército. Mate todos, deu ordem, né? Para que matasse as parteiras, melhor dizendo, né?
matasse todos os meninos que nasceria, que as parteiras dos egípcios era, melhor dizendo, dos judeus era egípcia, né? Eram egípcias. Então ele manda matar todos os meninos que nasceria dos judeus, que nascesse, né? Entre esses, inclusive, estava Moisés, que teve escape, né? E se tornou o primeiro líder, o grande líder de Israel. Então nós vemos ali mais forte o homem que a Bíblia considera como do pecado, que é o anticristo. Mas aqui o comentarista da lição nos dá pelo menos 2 exemplos de pessoas que podemos considerar dois anticristos no passado, ou que tiveram uma conduta pecaminosa tão terrível que aqui está sendo denominada como já figuras de alguém maior no pecado, que é o anticristo que ainda virá. Que foi o caso de Caim, filho de Adão e Eva, quando matou o seu filho, ou perdão, o seu irmão Abel, tomado por uma grande maldade no seu coração, e depois o seu neto Lameque, que mata 2 homens por motivo fútil, né? E ainda faz um poema a respeito de ter cometido um homicídio na morte de 2 homens. Então vemos que a maldade presente nesses 2 personagens, avô e neto, lá atrás, narrado no livro do Gênesis, já mostrava claramente 2 figuras de homens com características do que também será o anticristo após a igreja ser arrebatada, algo que ainda vai acontecer, só que de forma muito mais terrível a maldade. O vínculo com o pecado sobre este homem que aparecerá na terra, ao lado do falso profeta, será muito mais pior a sua maldade, a sua violência, né? O seu desejo e a sua prática em matar muitas pessoas, inclusive. Muitos fizeram-se anticristos e dispuseram-se a perseguir a Israel e a igreja do Cordeiro. Destes citaremos apenas alguns: Nero, Hitler e Stalin. Então o comentarista, após citar 2 personagens lá, que a Bíblia narra na história do Antigo Testamento, também vem citar aqui 3 personagens mais, podemos dizer assim, mais recentes, né? Nero, por exemplo, no século I depois de Cristo, o chamado século da era cristã. E Hitler e Stalin, sua participação como ditadores no século passado, o século XX, né? E que a sua postura pecaminosa de forma tão terrível também prefiguraram na história da humanidade uma postura pelo mal de uma forma tão veemente, tão feroz, tão terrível, que também se colocaram, né, como pessoas dominadas pelo pecado, dominadas pelo mal, pela maldade, né? E que mostra, né, já prefiguravam ali também no século passado, século XX, alguém maior que virá depois e muito pior, né? Mas eles também foram, assim como Caim e Lameque, Nero, Hitler, Stalin, Amã, o faraó do Êxodo e Herodes, pessoas também com grande semelhança ao homem do pecado que virá o anticristo. Mas volta a dizer, a maldade deste, nenhum desses que já falamos no passado irá superar. Mas é óbvio que a maldade demonstrada por estes homens já abriu caminho ou já delineava um caminho pior que irá vir a partir do o anticristo. Eu quero aqui rapidamente falar a respeito do porquê o comentarista elenca aqui, por exemplo, o faraó do Êxodo como um dos anticristos na história, que perseguiu, por exemplo, o povo de Israel. O chamado faraó do Êxodo, que não é o mesmo faraó dos dias de José, por exemplo, a sua maldade como pré-figura do anticristo que virá,
foi bastante demonstrada quando ele presenciou que o número dos israelitas, dos judeus, era maior do que o dos egípcios. E ele disse o que? Olha, do jeito que vai, se os povos inimigos do Egito se unir contra nós, eles vão se ajuntar e vai nos derrotar. Então, ele disse o que? Olha, mate, deu ordem ao seu exército. Mate todos, deu ordem, né? Para que matasse, as parteiras, melhor dizendo, né? Matasse todos os meninos que nasceria, que as parteiras dos egípcios melhor dizendo, dos judeus era egípcia, né? Eram egípcias. Então ele manda matar todos os meninos que nasceria dos judeus, que nascesse, né? Entre esses, inclusive, estava Moisés, que teve escape, né? E se tornou o primeiro líder, o grande líder de Israel. Então nós vemos ali Então, pela maldade pecaminosa do faraó do Êxodo, em matar todas as crianças, era o seu projeto, mas Moisés escapou, vimos uma característica muito peculiar do que também o anticristo irá praticar, só que de forma muito mais extensa, né? Muito maior do que isso. Por isso que o faraó também prefigura, ou prefigurava já o anticristo. Há outro personagem aqui elencado pelo comentarista da lição, Amã, do qual narra a respeito deste personagem na Bíblia o livro de Esther, a rainha judia. Amã foi uma espécie de primeiro-ministro de Xerxes, aquele que também era conhecido por Assuero, o esposo da rainha Esther. Ele era o ministro de Xerxes no Império Persa, né? E ele era descendente dos amalequitas, diretamente deste povo, inimigo do povo de Israel. E qual era o projeto de Amã? Por isso que o comentarista traz ele aqui. O projeto era matar o primo da rainha Esther, Mardoqueu, judeu, e todos os judeus. Vemos aí mais uma vez a perseguição ao povo judeu, que começou já no Êxodo. Estamos vendo aqui, durante o período do Império Persa, com Xerxes no poder, através de Amã, descendente dos amalequitas, essa perseguição e a busca de matar os judeus. E isso, no decorrer da história, não vai parar até nos nossos dias. Os judeus são alvos para serem mortos. Povo bastante odiado e também, por que não dizer, perseguido. E mais ainda no passado, né? Outro personagem aqui citado que é Herodes, também um dos anticristos, além do faraó que falamos, Amã, Herodes o Grande, o Edomita. Esse aqui é o Herodes que governa a província da Judéia, lá na Palestina Antiga, nos dias que, assim que Jesus nasce, não é o mesmo Herodes do quando Jesus vai ser morto, né? Que vai fazer parte do seu julgamento. Esse aqui, que governava a Judéia, o que ele vai fazer quando Jesus nasce? E ele sabe que os magos lhe enganaram. Manda matar todas as crianças da Judéia e na circunvizinhança. Todas que tinham abaixo de 2 anos. Quem tivesse abaixo de 2 anos morria. Esse era o plano para chegar na criança enviada para salvar a humanidade, que era Cristo. Mas o Senhor Deus destruiu com o projeto do diabo e Jesus fugiu, saiu em fuga, né, nos braços de sua mãe e seu pai até o Egito para se refugiar, né? Outro anticristo aqui que também já preparava o caminho para alguém que virá, o ditador alemão na Europa, Adolf Hitler, né? Esse ditador, ele vai estar no controle da Alemanha entre os anos 1933 a 1945 do século passado. É um período em que está acontecendo, a partir de 39 a 45, a Segunda Guerra Mundial. O nazismo ele começa antes um pouco e tem o seu ápice durante também o período em que a Segunda Guerra está acontecendo no mundo, né? Então, o que ele vai fazer?
o Adolf Hitler? Ele vai perseguir judeus, era o povo mais principal na perseguição, e também cristãos. Então ele é o responsável, o Adolf Hitler, lá na Alemanha e a partir da Alemanha na Europa, pelo terrível nazismo, para matar quem? Qual era um dos alvos? Matar os judeus, a raça odiada por eles. E aí o que vai acontecer? Durante esse período também da Segunda Guerra Mundial e do nazismo na Europa, ele vai mandar matar cerca de 6 milhões de judeus. Cerca de 6 milhões de judeus morreram. E muito provável foram mais. Isso aonde? Nos vários campos de concentração. Eram enviados e mortos. O que ele fez mais além da perseguição aos judeus? Porque a lição quer nos mostrar aqui o quê? Que ao longo da história da humanidade, desde os tempos mais remotos aos mais recentes, como no século passado, existiram líderes, governos, que tiveram uma postura tão dominada pelo pecado que já revelava ali sinais de alguém maior que virá, que é o anticristo, e que terá até a mesma postura e ainda maior, de forma mais pecaminosa, mais maligna, dominada pelo mal do diabo, do dragão, o qual o Apocalipse fala que irá dominar o anticristo. O anticristo será o seu representante. Então o que ainda faz Adolf Hitler? Ele vai mandar prender os clérigos da Igreja Católica, os padres, líderes das igrejas protestantes, ortodoxos gregos, líderes dos ortodoxos gregos, muçulmanos, e vai mandar levar para os campos de concentração fora da Alemanha. Matou também, prendeu cristãos, como os testemunhas de Jeová, né, que são considerados cristãos. Só desses aqui diz que os relatos da história foram cerca de 10 mil presos e 2 mil mortos, os testemunhos de Jeová. É bom dizer, nesse contexto, que os protestantes na Alemanha eram a maioria, no contexto aqui em que está acontecendo o nazismo. Mas há mais um aqui, o Joseph Stalin, com seu stalinismo. E quem foi este? Citado aqui também pelo nosso comentarista, como um dos anticristos na história, que também fez o caminho para o anticristo de fato, que virá. Esse aqui foi o ditador da ex-URSS, União das Repúblicas Socialísticas Soviéticas. E ele esteve no controle do que hoje é a Rússia entre 1922 e 1953 do século passado. E com seu stalinismo, ele matou, juntamente com outros líderes lá na Rússia, como, por exemplo, Lenin, Khrushchev e outros mais líderes de lá, mataram cerca, em seus governos, de 12 milhões de cristãos, segundo o documentário chamado Martirizados na URSS. E o que esses aqui eles fizeram? Todos eles, inclusive Joseph Stalin. Procuraram destruir a religião dos judeus, dos cristãos. Destruição de templos, destruíram templos de igrejas cristãs. Dos muçulmanos como as mesquitas. Dos judeus como as sinagogas. Forçaram cristãos a trabalharem. Matou dezenas de crentes, seus líderes. Esses não podiam, os cristãos, judeus, muçulmanos, não podiam realizar cultos, produzir literatura religiosa. Eles mataram budistas também, por que não dizer? Então estamos vendo aqui personagens que foram anticristo, sim. Trabalharam contra Cristo em relação aos judeus, em relação aos cristãos, mas ainda, por que não falar, é importante dizer, sobre o personagem aqui do século I depois de Cristo, chamado século da era cristã, que é o conhecido Nero Cláudio César Augusto Germânico. O conhecido imperador romano, Nero, que esteve no poder do Império Romano do ano 54 a 68. E o que tem a ver? Ele também foi um anticristo. Também
prefigurou aquele que virá, o homem do pecado, segundo o Apocalipse, que é o anticristo, representante do dragão que é Satanás ou o diabo. E o que ele faz? Este homem aqui, é bom que se diga, ele foi para a cama com a sua própria mãe, antes de dizer o que ele fez, viu? Ele envenenou um meio-irmão seu, ele degolou a primeira esposa, ele chutou a segunda esposa grávida até ela morrer, e ainda castrou um escravo seu, o vestiu de mulher e casou-se com ele. Esse é o conhecido imperador Nero. Mas além de tudo isso, como anticristo, ele perseguiu cristãos. E os acusou, sabe de quê? Foi ele, de ter colocado fogo em Roma. E os cristãos sofreram uma grande perseguição no século I. O que ele faz mais? Por ele, dezenas de cristãos foram mortos, para ele se divertindo, inclusive, no circo de Roma, onde hoje se encontra o menor país do mundo, o menor estado do mundo, que é o Vaticano. Ali era o circo, onde dezenas de cristãos morreram, enquanto Nero se divertia, ria. Esses cristãos aqui, eles eram torturados neste circo ao serem queimados com fogo, amarrados em postes. E enquanto isso, Nero na plateia apenas dava gargalhadas. Mas ali também eram mortos dezenas de cristãos, a flechadas, aonde os cristãos eram vestidos com fantasias de animais ferozes, como leões e outras coisas mais, e caçadores o acertavam com flechas e o matavam. Isso aqui foi a produção de Nero como anticristo, como um prefigurador do anticristo na história mais recente que nós temos conhecimento. Mas dando seguimento aqui, vamos agora ao ponto 2, que fala sobre títulos do homem do pecado. Ele é conhecido por alguns títulos. Eu já citei aqui o anticristo, que é o título mais conhecido quando falamos a respeito do homem do pecado, que será um representante terrível do diabo, como inimigo de Deus, aquele que nega Cristo. Ele vai ter, como eu já citei, esse título de anticristo, filho do pecado. E no Apocalipse, ele é descrito como a besta. Eu vou fazer até uma correção aqui, que no ponto 2 do tópico 1 da lição está errado, a referência está certa, mas o texto está errado, pois diz que ele é descrito como a besta que sobe da terra, mas não. Foi um erro, provavelmente na hora de escrever a casa publicadora das Assembleias de Deus, e colocou que ele é a besta que sobe da terra. Mas quando você lê Apocalipse 13:1, vai ver que na realidade ele é a besta que sobe do mar. E que significa que ele virá dentre as pessoas, né? A água aqui representa pessoas, no caso o mar. Pois a besta que sobe da terra já é o falso profeta, tá certo? Então pegue aí essa dica. Então ele vai ser conhecido também, o segundo título seu é a besta que sobe da terra. E se voltarmos mais atrás, vamos aprender com Daniel que o anticristo lá também recebe o título de o príncipe das trevas que há de vir, né? O príncipe da maldade. Também ele é chamado de príncipe, só que da maldade. Então vemos aí o primeiro título, anticristo. O segundo título, a besta que sobe do mar. O terceiro título, príncipe que há de vir. E Jesus também te o titula. Por sua vez, ele mostra que o anticristo é aquele que, desprezando o Pai e o Filho, porque ele nega Deus e nega Cristo, né? E inclusive que ele nega que Cristo veio ao mundo e nasceu de uma mulher, ele veio ao mundo como homem. Ele nega isso. Por isso é chamado claramente de anticristo, por esta negação. E por tudo que ele irá fazer a serviço do dragão, como diz no Apocalipse, que é o diabo. Mas é importante dizer aqui que o anticristo não é o diabo. Ele é um representante de Satanás.
mas não é o diabo. Tem gente que fica pensando, quando a gente fala anticristo, que é o próprio Satanás, e não é. É um representante direto dele. E ele vai aparecer mentindo e enganando os incautos. Assim descreve aqui o comentarista. E a gente sabe que quando fala de incautos, está falando de pessoas imprudentes, desprovidas, né? Sem cautela, que será enganada facilmente por ele. Vamos agora ao ponto 3 do tópico 1, que fala a natureza do homem do pecado. O que vamos falar aqui? Como será ele? Como é a estrutura de ações, de postura deste representante do diabo? O homem do pecado será de tal forma usado por Satanás que chegará até ser confundido com ele. Mas não é o mesmo, é apenas um representante. Ele aparecerá como uma espécie de ungido do diabo. Quando a gente fala de alguém ungido por outro, é alguém separado com a finalidade de representar alguém. Quando Deus unge alguém, na história da Bíblia, é alguém separado para representar Deus na terra. Vamos lembrar, por exemplo, de Davi. Ou por que não dizer o próprio Saul, o primeiro rei de Israel? Ele, o anticristo, será ungido do diabo, juntamente com o falso profeta. Esses dois aí, separados para representar todo o projeto de Satanás contra Deus, contra Cristo, contra o Espírito Santo, a Trindade, contra a igreja, os judeus e contra os seres humanos na Terra, onde o objetivo central é destruir as pessoas e impedi-las de ter a salvação, e que o destino dessas seja o mesmo seu, do dragão, que é Satanás, também do anticristo e o falso profeta, que é o lago de fogo ardente, onde vão ser atormentados todos os dias, diz a palavra de Deus. E aqui diz, e na força do maligno realizará grandes sinais e prodígios, induzindo a humanidade a recepcioná-lo como se fosse o próprio Deus. Diz a Bíblia que o auxiliar principal do anticristo, que será o falso profeta, a besta que sobe da terra, assim diz o Apocalipse, fará fazer até fogo do céu cair. O próprio anticristo, diz a Bíblia, ele vai ser ferido de morte por espada, mas não morrerá. E para as pessoas que ficarem aqui, porque nós não queremos e temos a oportunidade de não estar aqui, que a igreja ela é pré-tribulacionista, pré-anticristo, o anticristo de fato se falando, né? Pois quando ele ascender ao poder de fato, já não vamos estar mais aqui. Então, ele aqui, o anticristo, ele será curado desta ferida de morte. E para as pessoas será um grande milagre. E o próprio falso profeta irá fazer grandes sinais e prodígios, né? Diante dele, através do poder de Satanás. Porque Satanás vai lhe dar todo o poder que ele tem. Por permissão de Deus, é claro. Todo o poder que ele tem, que Deus vai permitir Satanás dar para o anticristo e o falso profeta, eles usarão para fazer sinais e prodígios, para que as pessoas pensem que neles verdadeiramente há um Deus. Um Deus verdadeiro com um profeta seu, mas na realidade se trata ali o anticristo de alguém que busca destruir toda a humanidade e impedir que aqueles que ainda ficarem aqui não tenham a oportunidade de se salvar. É bom que se diga que por mais que os escolhidos vão estar pela ocasião do arrebatamento já com Cristo, aqui na terra o Espírito Santo estará ainda atuando. A Bíblia inclusive fala de 2 testemunhas que irá pregar aqui na terra e irão morrer em praça pública. A Bíblia não diz quem são essas 2 testemunhas, mas eu as trago aqui e falo a respeito do Espírito Santo que ainda estará aqui, para dizer que até mesmo nesse período pessoas se salvarão. Então o objetivo de Satanás é que no período da tribulação, dos 7 anos, mais precisamente na segunda parte dos 7 anos,
que é os 3 anos e meio piores que haverá, ele consiga destruir as pessoas e impedi-las que esta se salve e ganhe assim o caminho que ele ganhará, que é o lago de fogo com enxofre. Então, ele fará tudo isso. Os que não tomarem parte no arrebatamento da igreja serão obrigados a prestar-lhe honras e adoração. Nele, a possessão satânica, no anticristo, será plena. Ele terá total domínio de Satanás. Muito mais do que teve aquele gadareno endemoniado, que nada, nenhuma prisão lhe segurava, que a Bíblia narra no Novo Testamento. Mas ele não vai andar como alguém como uma pessoa possessa que vemos aí, que não tem domínio, não tem controle de nada do que faz, não. Ele saberá arquitetar e agir ferozmente tomado pela maldade do diabo, contra as pessoas. Que Deus nos guarde de vivermos este momento. Nos esforcemos, meus queridos e queridas, para estarmos preparados quando Cristo nos ares vier, sem ainda descer à terra, para arrebatar a sua igreja, um ato que será no abrir, fechar de olho. Então, as pessoas vão ser obrigadas a receber, a honrar o anticristo e o adorá-lo, através, inclusive, de uma estátua que lhe será permitido fazer. Esta estátua, inclusive, irá até conversar, diz a palavra de Deus, para enganar a muitas pessoas. E aqueles que não se prostrar diante dela, que é a estátua do anticristo, uma representação de si, serão mortas. É o que a palavra de Deus diz. E o anticristo terá poder junto ao falso profeta para que destrua todas as pessoas que não assim fizer, não adorá-lo através da estátua, não lhe prestar culto e honras. Vamos agora ao tópico 2, a missão do homem do pecado. Vamos lá, ponto 1, opor-se a Deus. Isso já acontece, não é de hoje. O diabo, ele ensaia, ou melhor, ele começa a se opor a Deus desde quando ele se rebela. O querubim, né? Aquele que era um anjo de luz, o Lúcifer, ele, que era o querubim de Deus, ao se rebelar contra Deus, ali ele já começou a se opor. E ali ele é expulso. E de lá para cá, todos aqueles que o representam, como os personagens que eu já citei aqui, a começar por Faraó, até os mais recentes, como Joseph Stalin e Hitler, todos eles sempre se opuseram a Deus, diante de todas as práticas do mal, dominados pelo diabo, que eles fizeram. Então, a finalidade também, com a chegada do anticristo, não vai ser outra coisa senão opor-se a Deus, mas de forma muito mais feroz, muito mais maligna, muito mais pecaminosa. Não é à toa que estamos aqui a falar do homem do pecado, o anticristo. Satanás não ignora este fato de se opor a Deus. Ele jamais logrará derrotar a Deus, mas mesmo sabendo que já é derrotado, mesmo sabendo que o seu destino é o lago de fogo ardente, pois ainda ele não está lá, ele está em prisões no inferno, né? Mesmo sabendo, ele continua se opondo a Deus e irá se opor ainda mais quando o anticristo tiver o domínio desta terra, com permissão de Deus, é claro, para governar a política, a religião e a economia. Por essa razão, Satanás ele volta-se contra todas as obras divinas, como nós vimos aqui com os personagens ao longo da história. Tudo aquilo que sempre foi o projeto de Deus, ele se levantou através dos anticristos que já houve na Terra para destruir com o projeto de Deus. Mas nunca ele teve êxito. E nem mesmo no grande período da tribulação ele vai ter êxito. Ele só fará aquilo que Deus irá permitir. Mas ele não conseguirá destruir todas as pessoas em seus dias. Porque haverá ainda aqueles que não se dobrará à estátua, à imagem da besta que sobe do mar, que é o anticristo. Que não se dobrará
a Satanás, que é o dragão. Morrerá, inclusive, mas alcançará salvação. Então, um exemplo claro disso é quando Jesus veio ao mundo. E ao saber o seu representante, o anticristo Herodes, procura matá-lo, mandando matar todas as crianças da Judéia. Mas Jesus, ele teve escape para que hoje eu e você tenhamos a oportunidade de se salvar. Ele tenta impedir prioritariamente o evangelho de Cristo, de alcançar os confins do mundo, para que o reino do céu jamais se instale na terra. Isso nós vemos desde os dias, de Nero até os dias de Stalin e de Adolf Hitler, por que não dizer? E até em nossos dias, como iremos falar logo mais, com outros países e os seus líderes aí, que são anticristos em nossos dias. Anticristos, viu? É bom que se diga, gente. Não é o anticristo. O anticristo, ele ainda não está governando o mundo. Se você assim pensar, ou se alguém ensinando isso, é mentira. Pois a palavra de Deus diz que quando ele surgir, a igreja do arrebatamento, os preparados já não vão estar aqui. É bem verdade, como diz João, que como sabemos que o anticristo virá, muitos já têm se feito anticristos. Até hoje está aí, muitos deles, anticristos, prefigurando alguém pior que virá, preparando o caminho para alguém pior que virá. Logo, entendemos que o espírito do anticristo já está no mundo desde o faraó do Êxodo, que desejava matar todas as crianças de Israel, até os nossos dias hoje. O ponto 2 diz o seguinte, opor-se a Israel. Além de opor-se a Cristo, aos cristãos, nós vemos que desde o Êxodo, os judeus eles são bastante perseguidos por vários líderes políticos, por vários anticristos que estiveram na sua passagem pela história. Através de seus anticristos, o diabo vem reunindo todos os esforços para destruir Israel, quer física, quer espiritualmente. Ele vem procurando destruir, né? Nós vemos aí várias nações que recentemente, até em nossos dias, buscam destruir Israel através do poder bélico, mas também destruir a religião na crença no Deus e na vinda do Messias que eles ainda esperam, né? E na história, um exemplo claro, eu acabei de falar, foi o faraó do Êxodo, querendo destruir o povo de Israel. Nós vemos que, por exemplo, quando o faraó ele sabe que Moisés matou um egípcio, quando Moisés presenciou o egípcio agredindo um dos seus parentes, do seu povo, melhor dizendo, Moisés ele passará a ser perseguido para ser morto. Mas Deus deu escape, porque Moisés era escolhido para liderar o grande povo de Israel. O que dizer da destruição em massa dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial? Acabei de falar aqui. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de 6 milhões de judeus morrem. Com o nazismo acontecendo. Na sua liderança, Adolf Hitler. Nesse período da Segunda Guerra Mundial, que ocorre de 1939 a 1945, mais de 6 milhões de pessoas foram brutal e covardemente assassinadas. Acabei de citar aqui. Na grande tribulação, o homem do pecado, o anticristo, perseguirá implacavelmente os judeus, para aniquilá-los de uma vez por todas. Vejam aí, isso não vai parar por aqui não. É no período, já no final dos últimos 3 anos e meio, que é a segunda parte pior do período da tribulação, que Satanás, o dragão, que Apocalipse diz, através do seu representante direto, o anticristo, vai perseguir os judeus para matá-los de uma vez só e reunirá muitas nações inimigas de Israel para matar este povo.
no início dos 3 primeiros anos e meio do período da tribulação, ele chegará de sapatinho de algodão, como diz o adágio popular. Bem discretamente, com a falsa paz a Israel, porque ele será um político e governará o mundo politicamente, economicamente, religiosamente, pois esses 3 pontos hoje na sociedade são os mais importantes. Quem tem o poder político, econômico e religioso tem o domínio de todas as pessoas. Então, a princípio, ele vai fazer uma falsa paz com Israel. Tudo para implementar o seu projeto, destruir todo aquele povo. Depois de enganar Israel, ele vai reunir com ele muita gente para matar este povo. Mas aí, neste momento, haverá grande batalha do Armagedon, onde Cristo descerá. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia! Cristo descerá na terra, diz a palavra de Deus, e com o sopro da sua boca aniquilará o anticristo e o falso profeta, e estes serão lançados imediatamente no lago de fogo ardente, para ser atormentado todos os dias, e depois se ajuntará a ele o dragão, que é Satanás, o último a ser sentenciado desta tríade maligna que estará operando nesta terra no grande período da tribulação. E graças a Deus que o Senhor tem nos dado a oportunidade de estar livre, longe deste momento. Aqui diz, o ponto 3, opôs-se a Jesus Cristo. Primeiro, seu alvo, que é o alvo principal, né, de Satanás, era destruir Cristo. Inclusive, quando ele veio à Terra, não conseguiu. Mas ele continua, mesmo sabendo que a sua causa já é perdida. Opôs-se a Cristo e colocar-se no lugar de Cristo, como se ele, o anticristo, fosse o verdadeiro Messias e Salvador do mundo. Ele se apresentará como um Salvador da humanidade quando aqui estiver o anticristo. Ele operará milagres, prodígios. Fogo cairá do céu para que as pessoas pensem que nele, ou que nele está um Deus, mas por detrás dele, além de ser um representante maligno do diabo, além de maligno que ele é, como falso profeta, por detrás dele está alguém muito mais pior, que está comandando todas as suas ações, que é o dragão, que é Satanás. Mas ele empreenderá todos os seus esforços malignos para que as pessoas o honrem, o adorem. Olha o exemplo da estátua, da imagem que terá do anticristo. Que essa é a vontade de Satanás desde quando ele se rebelou. Ser adorado e ser honrado. Até Cristo ele tentou no deserto. Se prostrado me adorares. Ele disse que ia dar tanta coisa a Jesus. E Jesus disse a ele, está escrito, só ao Senhor adorarás, e só a ele prestará cultos. Sempre foi o objetivo de Satanás, porque desde lá dos céus, antes de ser expulso, quando ele se rebela, qual era o seu interesse? Ser adorado. Ele era um querubim que auxiliava a Deus, pertinho de Deus, do seu trono. Ele era alguém importante que ficava ali, olha, no monte, chamado Monte Sião, namorado de Deus. Ele ficava diante do seu trono. E ele queria o quê? Ser como Deus e ser adorado. Mas ele nunca conseguiu e não conseguirá. Pois Cristo, ele continuará sendo adorado. Porque ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Senhor e Salvador da humanidade. No início, ele tentou matar fisicamente o Filho de Deus, como na ocasião em que Jesus ele foi tentado. Mandou Jesus até pular, né, de um lugar muito alto em Jerusalém, quando transportou Jesus para lá. Ele disse, não está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, eles vão te guardar, então pula aí. E Jesus disse, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Depois procurou enredar Jesus na tentação, né? E ele tentou matar Jesus pela ocasião de Herodes, como já citamos aqui.
e finalmente reuniu todos os seus recursos teológicos para destruir a genuína cristologia, o estudo da vida e da obra de Cristo. E o apóstolo João tanto nos alerta na sua primeira carta a ter cuidado com o anticristo, com o falso profeta. João diz que o espírito do anticristo está aqui, e não tem pouco tempo não. É há milênios que ele está operando, preparando o caminho de alguém pior e maior na maldade, que é o anticristo. O homem do pecado nega tanto a humanidade como a divindade de nosso Senhor. Então ele nega que Cristo é divino, que é Deus, que é Senhor e Salvador da humanidade, e para isso ainda nega que Cristo não veio ao mundo e nasceu de uma mulher como um ser humano, que Cristo não veio ao mundo que além de não ser divino, não veio ao mundo como ser humano e que não morreu em condição humana para nos salvar. Aqui diz, quanto a nós, professaremos audaciosamente que Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Nós não podemos, como igreja, negligenciar essa responsabilidade nossa como atalaias de Deus nesta terra, como arautos, ou seja, porta-vozes do Evangelho. A nossa mensagem precisa ecoar aqui, ali e além, por toda a terra, que Cristo ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por quê? Porque ele veio ao mundo como Deus, 100% Deus, como a gente costuma falar na linguagem popular, e 100% homem. Ele nasceu como homem, viveu como homem. Viveu em um mundo pecado, mas em nada pecou. Foi à cruz, morreu, mas ressuscitou para nos dar vida, vida com abundância, e para que tenhamos a oportunidade de salvação. O ponto 4 diz, opor-se à igreja. Ele sabe como usar o sistema mundano contra a igreja. Paulo vai dizer para nós não nos conformarmos com este mundo, mas transformá-lo pela renovação do nosso entendimento. O mundo está aí, agindo, o Satanás agindo através do mundo, né? Buscando destruir a igreja, né? Com tudo isso aí que a gente estamos vendo aí, procurando nos atrair para lá, para vivermos como o mundo quer. E o príncipe deste mundo, que é Satanás, ele quer isso, que a igreja se espelhe no mundo e viva como ela. Pratique o que o mundo quer, a cultura do mundo, as práticas do mundo. Mas isso tudo, irmãos, queridos que nos ouvem, é nos atrair para estas práticas, para que venhamos praticar e perdermos a oportunidade de estarmos preparados no arrebatamento da igreja. Não temamos, pois o que nos pode matar o corpo, mas nada pode fazer contra a nossa alma. Não devemos temer Satanás. Ele pode até, através do mundo aí, através da violência, ou de alguém que nos odeia, nos matar. E daqui a pouco irmos para a sepultura. Mas a Bíblia diz que o único que tem poder de jogar a alma no inferno é Jesus. E o nosso corpo pode ir até para a sepultura, mas a nossa alma Satanás não pode matar. Se a gente estiver na brecha, se a gente estiver em Cristo e Cristo em nós, fazendo a vontade de Deus, na condição de um escolhido, ainda que não alcancemos o arrebatamento, mas se por um acaso, por conta de algum governante, algum líder, através do diabo, da sua ação, viermos ser morto, por causa do evangelho, ou coisa similar, a nossa alma estará preservada. É bom que se diga que há muitos cristãos morrendo aí, o seu corpo indo para a sepultura. Por exemplo, na China, vemos falar bastante que estão sendo mortos através do poder político, o anticristo que está lá, né? Podemos dizer, um dos anticristos, né? Na Coreia do Norte, podemos dizer, na Síria e também na Líbia. Temos visto aí também os anticristos do século XXI, matando todos os dias dezenas de pessoas que servem ao Senhor.
mas a alma destas pessoas jamais será destruída e lançada no inferno, porque já está em descanso no paraíso, aguardando o momento para ser ressuscitada. Para terminarmos a aula de hoje, vamos ao último tópico, 3, que fala sobre a destruição do homem do pecado. Já falamos aqui de tudo que ele vai fazer, né? O homem do pecado, que é o anticristo, auxiliado pelo falso profeta, a besta que sobe da terra, é bom que se diga. Mas eu quero dizer a vocês que esses dois aí vai ter um fim. Eles não vão durar muito tempo, não, é só 7 anos. Mas a igreja não vai estar aqui, graças a Deus. Nós somos pré-tribulacionistas, é o que nós acreditamos. E o que acontece? Todo o seu show maligno vai ter um fim. Essa novela vai acabar. Só que ela não é... Novela é mentira, né? Ficção. E a novela do diabo é tudo verdade. Essa novela que tem 3 personagens principais como vilões. Apesar que a princípio vão ser anjinhos. Anticristo, falso profeta e Satanás. Apesar que Satanás vai estar de fora, só usando os dois. Olha o que vai acontecer. Ao contrário do reino de Jesus Cristo, o império de Satanás não é eterno, mas temporal, ou seja, é só um tempo, é só 7 anos. Falando a respeito do falso profeta e o anticristo. Porque Satanás ainda vai chegar o seu tempo, que vai ser mais para frente, para ser jogado no lago de fogo. Seu destino final. A ascensão de seu império. Primeiro ponto. Então logo a igreja ser arrebatada, que está falando aqui nessa parte da destruição dele, está explicando também quando é que o anticristo vai surgir. Qual é o ponto? É quando a igreja ser arrebatada. A igreja foi arrebatada, o anticristo aparece. De forma total, é um homem, uma pessoa, não é uma mulher. Né? A Bíblia fala que é um homem. A besta que sobe do mar, mas não quer dizer que essa pessoa vai sair do mar, nem que é um bicho. É só uma representação, uma figura. Fala de uma besta, que é uma espécie de leopardo, por tratar de ser uma espécie de pessoa muito maligna. Então, é uma representação de um bicho por ser feroz na maldade, por ser maligno, por querer destruir as pessoas. Assim como um animal deste tipo, ele deseja destruir alguém, quando vê, assim será o anticristo. Por isso essa comparação. E do mar, porque aqui na Bíblia, no mar, está a falar de pessoas, e ele surgirá no meio das pessoas. Entendeu? Então aqui, ele vai reinar absolutamente por 3 anos e meio. Absolutamente, é a parte pior. Mas será 7 anos todo o seu governo. O primeiro, o anticristo, será um agente político, religioso e econômico. Terá todo o seu poder, mas será um político, um governo. E o segundo, que é o falso profeta, será, aqui o comentarista usa a expressão que ele será um delegado religioso. Imagine aí. Não existe um delegado de polícia? Por que aqui um delegado religioso? Porque será a força policial aqui, o chefe vamos dizer assim, da polícia, aqui será o falso profeta. Ele vai ser o responsável de coibir toda a rebeldia contra aqueles que vão se opor ao anticristo, porque haverá quem não vai aceitar o anticristo como um Deus, quem não vai o adorar, quem não vai o honrar, quem não vai adorar a imagem, a estátua que vai falar do anticristo. Vai ter os opositores ao governo, ao anticristo. E o delegado do anticristo é o falso profeta. Sob o seu poder estará todas as ordens a quem lhe obedece, de tirar do caminho todos, de matar todos os que se opor a ele. E essas pessoas, é óbvio, vão morrer de forma muito terrível. Aqui diz, o ponto 2, o auge do seu império. Quando fala de auge, fala do momento mais importante
de alguém. Nesse caso, o momento mais importante do mal, produzido pelo o anticristo, o falso profeta, e por detrás, Satanás. Qual vai ser o momento pior? É na segunda parte dos 7 anos, os últimos 3 anos e meio, onde Satanás dominará toda a economia, quanto também a religiosidade humana. A religião é o quê? Adorar a ele como Deus, o anticristo, o falso profeta também, e honrá-los, mas por detrás toda esta honra para os que lhe seguirem, e toda obediência, respeito, reverência e fé estará sendo dada a quem sempre quis ser adorado e honrado, que aqui vai ser por muita gente, mas apenas por um pouco espaço de tempo. Pois logo Jesus Cristo estará dando o seu destino, vai estar acabando com esta festa do diabo. E vai estar jogando o anticristo e o falso profeta no lago de fogo ardente. Louvado seja o nome santo do Senhor, para todo sempre. Então, o seu governo, a princípio, será aceito por todos, sem qualquer contestação, como é o caso de Israel. Até uma falsa paz, ele produzirá o anticristo. Por isso que ele é colocado aqui como um político. Não teria como ser alguém diferente de não ter um poder político para fazer todas estas coisas, estas falsas proezas, né? E aí é quando o Israel quando percebe que ele é um ser maligno, representando o diabo, vai se opor. E para isso vai ser perseguido. É quando Cristo chega para derrotá-lo. E por fim, o último ponto do tópico 3, a ruína de seu império. Aqui diz: passados os 3 primeiros anos e meio de seu governo, o anticristo começará a experimentar a ira do Cordeiro de Deus. Sua ruína ocorrerá no auge de sua administração. E é quando ele começa a perseguir Israel e se reúne com muitas nações e governos para destruir o povo de Deus. E depois que todas as pragas se abaterem sobre o seu reino, será ele, juntamente com o falso profeta, lançado no lago de fogo, para onde será jogado também, após o milênio, o arqui-inimigo de Deus, Satanás. Então, eu quero terminar aqui, dizendo que esses 3 aqui, olha, vão ser atormentados de dia e de noite. Economicamente, é só uma dica que eu estou dando aqui, aproveitando a lição. De que forma ele vai governar o mundo economicamente? Este político, o anticristo. É onde entra a história dos 666, que a gente tem tanto medo, que às vezes fala sem entender. O 666 é identificado como o número da besta. É o número que as pessoas vão poder comprar e vender, é o que a Bíblia diz. E também é o número do seu nome. 666. Muita gente não vai poder. Os que vão se opor não vai ter condição de comprar e vender. Então, se muitos não vão poder e outros vão, indica que alguém está dominando. Porque quando não tem alguém dominando nada, todo mundo pode comprar e pode vender. Mas no período da grande tribulação, só os seguidores do anticristo, os seus adoradores, os seus fiéis, vão estar comprando e vendendo. Entendeu? E ainda eu quero dizer aqui, para terminar, que nós não estamos falando aqui, o anticristo, o falso profeta, não é 2 demônios. Demônios são os anjos caídos, como é o caso de Satanás. É importante se dizer. Não estamos falando também de 2 bichos, não. Estamos falando de 2 pessoas mais malignas. Né? Então, por que o anticristo será considerado o homem do pecado? Porque ele far-se-á como uma das piores pessoas que o mundo já viu. Incontroláveis e dominadas pelo mal. Ele receberá superpoderes de Satanás, como já foi falado aqui. Mas será, esses 2 aí, as pessoas mais vorazes, melhor dizendo, que o mundo já viu, né? Eles vão despojar-se de todos os seus atributos humanos, a fim de tornarem-se imagem e semelhança de Satanás. O termo grego
usado para descrevê-los é terion, que significa, no caso aí, anticristo e falso profeta, significa, entre outras coisas, quando fala ali bestas, né? Animal selvagem, brutal e feroz. Assim será o interior de ambos os prepostos de Satanás. Certamente os piores seres humanos a pisar sobre a face da terra. São as palavras aqui do comentarista da lição, desta lição, que eu extraí aqui do seu livro, A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Escrita por este mesmo comentarista, pastor Claudionor de Andrade, e editado e publicado pela CPAD, né? Então está aí, estamos encerrando mais uma pré-aula. Até a nossa próxima pré-aula. Que Deus continue abençoando todos vocês. Muito obrigado por chegar até aqui conosco. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém.